dirige contra os governos, né? Mas, mesmo tendo essa forma, essa luta e as organizações que dirigem esse movimento, não tem diretamente um caráter apartidário. Era assim, digamos assim. Lenin destaca essa situação na Revolução de 1905, e a gente poderia dizer que é assim também hoje, né? Quer dizer, surgem organizações de caráter temporário, de caráter permanente. Quando ele fala isso, por exemplo, começam a se organizar, é o período de efervescência na Rússia, os soviets, os conselhos operários, né? Onde se organizam os trabalhadores de diferentes categorias, os soviets de soldados, camponeses, né? Para lutar pelas suas reivindicações, sejam reivindicações econômicas, que ganham força política, se fundem com as reivindicações políticas, se dirigem contra o governo, né? E essas organizações, elas têm, às vezes, podem assumir um caráter também, os soviets, por exemplo, assumem um caráter de uma organização de tipo permanente, né? A ideia é que haja um conselho dos trabalhadores, dos operários, para deliberar sobre essas reivindicações. Mas também outras organizações de tipo temporário, comitês de greve, comitês de mobilização, né? Por exemplo, um comitê de luta contra o assassinato do companheiro Luiz Lopes. Um comitê tem um caráter temporário, né? Comitê de luta contra a privatização dos Correios, ou pela reestatização da Petrobras. Quer dizer, todas essas organizações, assim como os sindicatos, que, por exemplo, seriam uma organização de tipo permanente, como as organizações estudantis, elas vão se colocando cada vez mais no terreno da luta política, né? À medida que a crise se acentua, a gente pode ver que foi assim no caso da Rússia em 1905, mas também é assim hoje no país. Quer dizer, é impossível você ter hoje um sindicato que não está colocado diante do problema de reduzir ou não reduzir a jornada de trabalho, de apoiar, se posicionar diante do governo, se posicionar diante da questão do petróleo, né? Esses problemas políticos estão colocados no conjunto das organizações populares, que tendem a ganhar força no interior das organizações, né? Tende a se fundir a luta imediata com a luta mais geral, né? A gente vê que as mobilizações, no caso das mobilizações estudantis, tendem a assumir um caráter direto de luta contra os governos, contra o regime estabelecido no interior das universidades e assim por diante. Essa situação, essa situação da Rússia, a gente deve destacar o seguinte, que ela é muito comum com o Brasil, principalmente porque aqui os problemas democráticos não foram resolvidos, né? Lenin assinala que esse tipo de organização é mais ampla, né? Não é um tipo de organização classista, mas é um tipo de organização que reúne setores de diferentes classes sociais, era muito presente na Rússia naquele momento por conta da existência de um regime de caráter absolutista, né? Não havia sido derrubada ainda a monarquia, no caso o czar, e havia uma luta pela reivindicações chamadas reivindicações democráticas, a liberdade de organização, né? O estabelecimento da democracia no país, né? E assim por diante. No Brasil, essa situação, a gente pode dizer que ela é um problema que se coloca, porque justamente no Brasil, problemas democráticos fundamentais não foram resolvidos, né? Ao longo de mais de um século de existência de domínio da burguesia sobre o regime político, mas esses problemas não foram resolvidos. Por exemplo, a questão da terra, né? Porque sobrevive no país o latifúndio, né? Cuja origem remonta às capitanias hereditárias do país, a todo o período de escravagismo, etc. Então, sobrevive no país, né? Um regime que não garante uma série de direitos democráticos para a população, né? Você tem, por exemplo, todo um critério de fraudar a representatividade do regime democrático, né? Por exemplo, em São Paulo, para eleger um senador da República, são necessários 5 milhões de votos. Na Amapá se elege um senador com 50 mil votos. Quer dizer, um regime com características tão desproporcionais,
né, que não foi resolvido nem o problema da representatividade, daquela, digamos assim, de uma máxima do regime democrático, que é o direito de cada homem um voto. Né? Um voto de um cidadão do Acre valeria, em tese, por 100 paulistas. Né? Na forma de representação que a burguesia foi obrigada, montou, né, e sustenta ao longo, desde o final do Império até os dias atuais. E aí vai também por outras questões, né, que seriam um caráter democrático, que não foram a questão do negro, né, que sobrevive no país como uma nação, como um setor, né, não como uma nação, mas como um setor oprimido, que não tem garantido os seus direitos alimentares, a opressão da mulher, né, que é um setor mais oprimido na sociedade, e dá um conjunto de direitos democráticos que colocam em evidência, direitos democráticos que não são atendidos, a organização, a existência de movimentos de caráter mais amplo, digamos assim, né? Que teria uma conotação política, mas que não tem diretamente uma conotação partidária. Então, Lênin, diante dessa questão da existência de uma tendência a uma luta ampla, né, a inserção de amplos setores na luta política, ele formula dois problemas. Primeiro é entender qual é o significado desse fenômeno que vai criando organizações de tipo apartidárias, e também da campanha que existe a favor de que essas organizações devam ser apartidárias, de que devam sobreviver no interior das organizações uma política sem partido, uma orientação política que não emane dos partidos, etc. E o segundo problema é qual deveria ser a orientação, digamos assim, dos partidos socialistas diante dessa situação. Então esses dois problemas que vamos procurar, digamos assim, discutir aqui e apresentar, digamos assim, as propostas a formulação que Lênin tem a respeito do assunto. Então a primeira ideia fundamental, debatendo essa questão, é a seguinte, de que procura-se propagar a ideia de que o partido não seria necessário. Existe uma campanha crescente, inclusive em setores, mesmo no interior do movimento operário, das chamadas classe média, procura se apresentar assim: a luta é necessária, os movimentos são necessários, mas partido é uma coisa que não há necessidade de partido. Para que ter um partido? Para defender a questão do sem terra, é necessário um movimento do sem terra, mas não é necessário um partido político para apresentar uma política, para lutar, levar uma determinada... Através da luta se resolve o problema. Movimento estudantil, né? Supostamente todo mundo seria necessário que existisse um movimento estudantil. A luta dos estudantes seria uma coisa necessária, mas a partidarização desse movimento seria como que um obstáculo ao desenvolvimento dessa luta. A mesma coisa acontece no movimento operário, no movimento popular, né? Luta dos trabalhadores dos Correios, sim, né? PCO defendendo posição, aí não, isso atrapalha, isso divide, isso enfraquece, né? Então esse é o problema presente. Bom, alguns até, digamos assim, reconhecem que deveria ter um partido, mas o partido, digamos assim, se ele não diz que seria desnecessário, ele teria um papel secundário, digamos assim, um papel acessório, né? O papel do partido seria, alguns formulam quase com essas palavras: o papel do partido seria oferecer uma assessoria para o movimento sindical, uma assessoria para o movimento sindical, não intervir diretamente, porque ele já é partidarizar, já é colocar num cabresto, certo? Nós temos que se opor a essa ideia, é limitar a luta, né? É condicionar determinadas ideias pré-concebidas que os partidos têm sobre esse movimento, e isso seria um verdadeiro crime, tá certo? Então essa posição, obviamente, assim, se a gente examinar com atenção, ela é totalmente dominante nas altas camadas da burguesia.